Vamos estudar a palavra do Senhor, vamos dar início ao nosso curso, esse curso básico de teologia. Nós estamos no módulo de eclesiologia e nós estamos falando sobre os sacramentos, o que são os sacramentos. Nós já falamos sobre o batismo infantil, e hoje nós vamos falar sobre a Santa Ceia, algo muito importante para a gente tratar e trabalhar aqui com os irmãos, porque muitas vezes a gente participa da ceia, a gente celebra a ceia e não nos aprofundamos no que realmente as Escrituras nos ensinam e o que outras igrejas e a nossa igreja pensa e crê sobre a Santa Ceia. E por isso nós vamos conversar sobre isso, tá ok? Então vamos passar os slides aqui. Os sacramentos, então a gente vai estudar sobre a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor. A gente está entendendo o que nós estamos falando, aquilo que Cristo fez e nos ensinou a nós. Então, qual é o conceito básico que nós temos de sacramento? Então, o conceito básico de sacramento um sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo em sua igreja. Então, por que nós temos somente dois sacramentos? Porque foram ordens diretas de Jesus, instituído por Cristo, para significar, selar e conferir àqueles que estão no pacto da graça, benefícios da mediação de Cristo. Então nós somos abençoados, recebemos bênçãos do Senhor, bênçãos espirituais, quando participamos do batismo, quando participamos da celebração da ceia, para os fortalecer e lhes aumentar a fé e todas as demais graças, e os obrigar à obediência, para testemunhar e nutrir o seu amor e comunhão uns com os outros, e para distingui-los dos que estão de fora. Isso que os sacramentos também vêm mostrar, e mostrar essa diferença entre a igreja e aqueles que não são da igreja do Senhor Jesus. Então, dando introdução sobre isso que nós vamos conversar sobre a Santa Ceia, enquanto que os sacramentos do batismo devem ser observados uma única vez na vida de cada cristão, como um sinal do início da sua vida cristã, a ceia do Senhor, por sua vez, é um sacramento que deve ser celebrada repetidamente por toda a vida de um cristão, como sinal da comunhão contínua com Cristo. Então, o batismo é o início, né? É o voto que nós fazemos diante do Senhor, o pacto que nós fazemos diante do Senhor. A gente faz esse sinal visível, a gente testemunha e professa a nossa fé diante da igreja, diante do Senhor, diante dos principados e potestades, que a minha vida é do Senhor Jesus. Ele é o meu Senhor, o meu dono, e é o início. E só quem foi iniciado, quem foi batizado, é que pode participar dessa celebração. Assim como no Antigo Testamento, só os circuncidados é que podiam participar da celebração da Páscoa. Como sabemos, o Senhor Jesus instituiu dois sacramentos a serem observados pela igreja. Então, o batismo substitui a circuncisão no Antigo Testamento. Era o sinal na carne, visível, de que a pessoa tinha, e era uma marca que ele tinha que fazer, e um pacto que ele fazia diante do Senhor. E é substituído a circuncisão pelo batismo, e é superior à circuncisão, porque na circuncisão era somente ao homem. Agora, no batismo, homem e mulher. Faz um pacto, faz uma aliança, não há distinção diante do Senhor quanto a isso. E a ceia do Senhor é substituído pela Páscoa. Como nós lemos de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. E o que a Páscoa do Antigo Testamento, tudo o que aconteceu lá, apontava para Jesus. Abra aí a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 12.
Êxodo, capítulo de número 12, que dá um relato aqui sobre a Páscoa. A Páscoa foi instituída na última praga que Deus mandou para o Egito. E nessa última praga, que era a morte dos primogênitos, Deus dá um sinal ao povo, como que eles deviam proceder para que os primogênitos deles não morressem. E aí a instituição da Páscoa. Êxodo capítulo de número 12. Vou pegar os últimos versículos aqui. Depois você poderia ler tanto o capítulo de número 11, quanto o capítulo de número 12. Eu vou ler a partir do versículo... a mesma haja, assim fará os filhos de Israel, o Senhor ordenando naquele dia. Versículo 43, 12, 43. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro depois de ter circuncidado comerá dela. Lembrando que só os circuncidados podiam participar da Páscoa. Assim, só os batizados podem participar da ceia. Continua. Versículo 45. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora de casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, se ele há circuncidado, todo macho então se chegará e observará como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todo filho de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, e assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito e das suas turmas. Então, nós vemos uma ordem, e Deus institui essa ordem. Há um outro texto aqui que eu gostaria de compartilhar também com os irmãos, quando Deus fala para passar sobre livrando, está aqui. Capítulo 12, versículo 27. 12, 27. Respondereis, quando perguntarem o que nós estamos celebrando, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou às nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso. Como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim o fizeram. Quando o Senhor passou por cima das casas, a palavra Páscoa, pechá, significa passar por cima. Então, na casa em que o sangue do cordeiro, sem defeito, foi colocado nos umbrais ali, o anjo do Senhor passa por cima da casa que há o sangue desse cordeiro e livra o primogênito, as famílias da morte. E Deus pede para celebrar sempre essa festa, esse acontecimento, uma vez por ano, para lembrar que Deus livrou o povo da morte, livrou da mão do Egito, livrou da escravidão do Egito, trazendo liberdade ao povo de Israel. Então, essa é uma celebração do Antigo Testamento. Jesus, na semana da Páscoa, celebra a última Páscoa e institui a primeira ceia, que é superior também à antiga. Agora não é mais o sangue de um animal, não é mais um cordeiro, mas o próprio Cristo se oferece para ser morto. E nós somos libertos, não mais de uma libertação física do Egito, mas uma libertação espiritual do nosso pecado. Deus não nos livra da garra do diabo, nos livra do pecado. Consequentemente,
nós estamos guardados e protegidos da ação do diabo, mas Deus nos salva e nos livra do pecado. É isso que eu vou mostrar aqui para vocês, nessa introdução. Devemos nos lembrar de que há uma relação direta entre a Páscoa celebrada pelos judeus no Egito e a consumação da obra de Cristo celebrada pela igreja cristã. Então, o cordeiro que livrou o povo do Egito, que tinha que ser morto, e o sangue colocado nos umbrais da porta, apontava para Jesus. João Batista, quando encontra Jesus, ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, no Antigo Testamento se comia a carne do cordeiro e o sangue foi colocado sobre os umbrais. E como simbologia, tinha o vinho nessa celebração. No Egito, Deus ordenou que seu povo sacrificasse um cordeiro e que marcasse a porta de suas casas com o seu sangue. Deste modo, Deus os livraria da morte. Agora, através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, eu e você também somos livres da morte. Deus, ao passar por cima, a Páscoa, vê sobre nós o sangue de seu Filho perfeito, de modo que nenhuma condenação há sobre nós. Deus passa por cima por causa do sangue de Jesus e não nos vê a nossa condenação. Hoje, conversando com duas senhoras e falando, que ela viu um post que eu coloquei da Reforma Protestante falando, que Lutero batalhou contra as 95 teses, contra as indulgências, onde se pagava para tirar alguém do purgatório ou para eu não ir do purgatório. E a pessoa estava falando lá que, mas eu não sou tão boa assim para ir para o céu. Então, ela querendo assim, então eu vou para o inferno. Fala, mas Cristo morreu a sua morte. Cristo deu a vida por você. Ninguém é tão bom para ir para o céu. Por isso é a justiça de Cristo sobre nós. Por isso Deus passa por cima e não nos vê, mas vê Jesus, vê o sangue de Jesus. Como eu sempre falo, Deus nos olha com as lentes do sangue de Jesus. Os óculos de Deus, gente, eu só estou dando um exemplo, tá? É como se Deus colocou um óculos vermelho com o sangue de Jesus. E Ele nos olha através do sangue de Jesus. Se pudesse tirar as lentes do sangue de Jesus, Ele ia ver toda a nossa imperfeição, toda a nossa impureza, toda a nossa maldade. Mas Cristo, nos purifica de todo o pecado. E por isso nós temos acesso ao Deus e Pai Todo-Poderoso. Isso é graça, isso é misericórdia. E tudo o que acontecia no Antigo Testamento apontava para Jesus. Calvino dizia que cada versículo do Antigo Testamento, uma simbologia, cada versículo do Antigo Testamento tem uma gota do sangue de Jesus, mostrando o quê? Que tudo que acontece no Antigo Testamento apontava para o Novo Testamento, apontava para Jesus. Então, por isso que nós não celebramos Páscoa, nós cristãos. A não ser que se eu fosse um judeu convertido, eu iria celebrar a Páscoa, lembrando a libertação do meu povo do Egito, e ia celebrar a ressurreição de Jesus que se deu na Páscoa. Nós, cristãos, que não somos judeus, nós celebramos a ressurreição de Jesus que se deu na Páscoa. Quem celebra a Páscoa é judeu. Agora, não tem problema também você falar Feliz Páscoa, desde que você entenda o que você está dizendo e o que você está proferindo, que você esteja dizendo uma feliz ressurreição de Cristo e que nós também vamos ressuscitar como Cristo ressuscitou. Então, nós não celebramos Páscoa, somente judeu celebra a Páscoa, ou judeu convertido celebra a Páscoa do Senhor. Então, a ceia foi a última Páscoa e a primeira celebração da ceia. Foi instituída em Mateus, capítulo 26, de 26 a 29. Diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo.
A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então aqui Jesus, na semana da Páscoa, está celebrando a Páscoa, mas instituindo a Santa Ceia no seu sangue, no seu corpo. O apóstolo Paulo, ele acrescenta um pouquinho, uma coisa só, que segundo a tradição da igreja, ele celebrava, a igreja celebrava em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, está aqui também o texto, tá bom? Ele coloca assim, e por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Que a igreja depois entendeu que o que ele estava fazendo era para memória dele. Então há um acréscimo só em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, segundo a tradição, segundo o que os apóstolos passaram para os demais discípulos e para a igreja, essa instrução quanto à celebração da ceia. Aqui nós vemos a instituição da ceia e que nós devemos fazer e celebrar. E o que significa nós celebrarmos? Quando nós celebramos, o que essa ceia significa para nós? Primeira coisa, a ceia, o significado, a ceia do Senhor aponta para a morte de Cristo. Como nós vimos aí, fazei isto em memória de mim. Quando nós participamos da celebração da ceia, nós estamos lembrando o sacrifício que Cristo fez por mim, por você, naquela cruz, em nosso favor. Isso tem que ser um momento de contrição, de quebrantamento, de confissão de pecado, reconhecendo o que Cristo fez por mim. Algumas pessoas falam, a ceia tem que ser uma festa. Eu creio que tem que ser uma festa, mas antes da festa eu tenho que me quebrantar diante do Senhor. Eu não tenho que olhar para a cruz e ficar rindo. Eu tenho que olhar para a cruz, o que Cristo fez por mim, e isso tem que me constranger a confessar os pecados. Como a gente diz, a ceia tem que apontar para o passado, o que Cristo fez por mim na cruz. A ceia tem que apontar para o presente, para eu examinar a mim mesmo e aí comer. E a ceia tem que apontar para o futuro. Façam isso até que eu venha. Então é um momento de olhar para trás, olhar para o presente, para o futuro, e ainda mais, olhar para o lado. Porque Paulo também, em 1 Coríntios capítulo 11, fala: esperai uns pelos outros, para vocês participarem da ceia. É para olhar para o lado também, é um momento de comunhão com os meus irmãos, lembrando como que foi a ceia do Senhor Jesus. Estavam ali os discípulos, os 12, até quem ia o trair, tanto Judas quanto Pedro. A gente só lembra de Judas, mas Pedro também estava ali. E Jesus celebra a Páscoa ali com os seus discípulos e institui a ceia com os seus discípulos. Eles participam de um banquete com o Senhor Jesus. Eles não estavam entendendo aquilo, iam entender depois. Até os discípulos do caminho de Emaús, quando parte o pão, eles falaram disso para a gente, reconheceram o que era Jesus. Então nós temos que compreender esse cuidado que o Senhor Jesus nos traz, de nós lembrarmos o que Ele fez, o que Ele há de fazer, o que Ele está fazendo na nossa vida. Mas principalmente, primeira coisa que a ceia nos ensina, é que eu venho lembrar, eu venho mostrar para a gente, que a ceia tem que apontar para a morte do Senhor Jesus. Na ceia do Senhor nós temos o símbolo visível da morte de Cristo. Quando partido, o pão significa o partir do corpo de Cristo, a entrega do corpo de Cristo. E quando derramado, bebido, o cálice simboliza o derramar do sangue de Cristo em nosso favor. E a proclamação que nós temos que fazer.
na ceia do Senhor, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós proclamamos, nós falamos o ato salvífico da obra de Cristo na cruz por nós. É para a gente ter um momento de contrição, mas também de celebração, porque, até que Ele venha, Jesus ressuscitou e prometeu que vai voltar. Aí sim cabe a festa, a celebração. Essas duas coisas têm que fazer parte da celebração da ceia do Senhor. Então, a ceia, em primeiro lugar, aponta para a morte de Cristo. Em segundo lugar, a ceia do Senhor tem como propósito de edificar espiritualmente o povo do pacto. E no final vou mostrar um pouquinho melhor sobre isso daqui. Mas no catecismo de... foi lá? Isso. Perdão. Segundo lugar aí, né? Então, o catecismo maior de Westminster ensina que aqueles que participam corretamente da ceia, primeiro, confirmam a sua relação com Cristo, o Salvador deles. E eu estou me identificando, eu estou aqui, eu tenho comunhão com Cristo, eu compreendo, por isso tem que ser para os crentes. Segundo, são renovados e fortalecidos pela decisão de viver uma vida de gratidão e de obediência a Deus. Nós somos renovados, fortalecidos, abençoados quando nós participamos da ceia do Senhor. Terceiro, testificam e renovam seu amor e comunhão por seus irmãos na fé. É uma celebração vertical e horizontal. Comemos juntos, até com aquele que pode nos trair. Jesus celebrou a ceia até com quem ia traí-lo. Ele não falou: Judas, você não vai comer não, porque você vai me trair. Pedro, você tampouco vai comer. E quem come do prato, do mesmo prato do Senhor Jesus na ceia? Só um come: Judas. A celebração da ceia é um momento de comunhão com Deus, e Deus nos ama tanto, que apesar do meu pecado, na segunda-feira depois da ceia, Ele continua me amando. Eu como do mesmo prato do meu Senhor, e talvez durante a semana, e eu digo com certeza durante a semana, eu vou traí-lo com as minhas atitudes, com as minhas más ações, com os meus pensamentos. Eu como do mesmo prato dele. E mais ainda, eu como do mesmo prato do irmão da igreja, que não me cai bem, e que eu tenho que perdoar, como Cristo me perdoa, mesmo sabendo que eu vou traí-lo no outro dia. Eu devo perdoar o meu irmão, que come do mesmo prato na celebração da ceia. É que hoje nós somos uma igreja grande, né? Igreja menor é um pratinho só, ou às vezes a gente pega um pão e as pessoas tiram. E ainda antigamente, né? Vou falar antigamente, né? 1900, tá? Era um cálice só e passava na igreja. Algumas igrejas, e creio que luteranas, é um cálice só e vai passando para a comunidade. Creio que as pessoas vão rodando, né? O copo. Mas enfim, aí eles limpam de vez em quando e tudo mais. Eu já vi essa celebração dessa maneira. Nós, no museu da igreja presbiteriana, tem o cálice que Dom João, não sei qual dos imperadores, o senhor lembra, pastor? Aí deu de presente para a igreja um cálice, né? E está lá em exposição, que era para tomar a comunidade toda um cálice só. Então a gente está diferente hoje aí, tudo bem, né? Aleluia, porque inventaram os copinhos descartáveis, né? E tudo mais. Eu ia contar uma piadinha, mas aí vai ficar gravado, aí fica ruim na coisa. Aí o Leandro não vai gostar, porque fica gravado minhas piadinhas aí. Mas enfim, quando participamos da ceia do Senhor, corretamente, fortalecemos e edificamos a nossa relação com o nosso Deus, nosso Salvador e nossos irmãos na fé. Nosso Deus, nosso Salvador e nossos irmãos na fé. E a celebração da ceia, nós temos que participar, estar presente, entender e compreender.
No Antigo Testamento, se a pessoa faltasse da celebração da Páscoa, sem uma justificativa plausível, era apedrejada, era morta. E às vezes a gente vem para a ceia, mais uma ceia, mais uma celebração. É muito importante, é muito séria. E há bênçãos espirituais que Deus nos dá somente na ceia. Terceiro, a ceia do Senhor é o nosso alimento, não é? O nosso alimento espiritual. Assim como o alimento comum nutre o nosso corpo físico, o pão e o vinho da ceia do Senhor nos alimentam espiritualmente. Então, há algo precioso que nutre a nossa alma, o nosso espírito, quando nós participamos da celebração da ceia. Os elementos da ceia do Senhor representam o refrigério espiritual que Cristo concede à nossa alma. Esse é o sentido da cerimônia instituído por Jesus. O meu corpo é verdadeira comida, como está aí no Evangelho de João, capítulo 6. E o meu corpo é verdadeira comida. Vocês têm que comer da minha carne e beber do meu cálice, para que vocês tenham vida. Ele fala de maneira simbólica, mas eu tenho que comer e beber de Cristo, porque eu não tenho vida em mim mesmo. E no Antigo Testamento dizia que a vida estava no sangue. Era proibido um judeu comer carne com sangue. E Jesus vem e fala: vocês têm que comer a minha carne com o meu sangue. Por quê? Porque vocês não têm vida em vocês mesmos. Mas se vocês se alimentarem de mim, se vocês crerem em mim, se vocês viverem por mim, vocês vão ter vida, e vida em abundância. Quando nós participamos da ceia, nós reconhecemos também que a vida que eu tenho, que me livrou da morte do pecado, não vem de mim mesmo, mas vem de Deus, foi dada. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz isso. Deus me deu vida quando eu estava morto. E por isso eu participo da celebração da ceia. Reconhecendo, não para eu ter vida, é como Deus proibiu de Adão e Eva voltarem a comer do fruto para que eles possam ter vida. Não, eu já tenho vida, e é um momento de gratidão por essa vida que Deus me deu. Quarto, o significado da ceia. A ceia do Senhor aponta para o retorno do rei, como eu falei, aponta para o passado. A gente tem que examinar a nós mesmos no presente e aponta para o futuro, porque todas as vezes, vamos ler juntos esse versículo? Vamos lá? Porque todas as vezes que a Igreja de Cristo celebra esse sacramento, anuncia a sua segunda vinda. Quando Jesus nos ensinou que observássemos esse memorial grande, memorial da grande obra de redenção, até que Ele venha, aponta para o último dia, o dia do juízo final. Então, quando eu participo da ceia, também é um momento de saber que Ele prometeu que vai voltar, e Ele vai cumprir. Até que Ele venha, eu devo participar da celebração da ceia do Senhor. Então esse é o contexto. A ceia substitui a Páscoa aponta para Jesus, Jesus celebra a última Páscoa, institui a ceia na sua carne e no seu sangue, e o significado de que Cristo fez, o que Cristo há de vir, que nós devemos examinar a nós mesmos, que nós devemos ter comunhão, nos alimentarmos de Cristo. Mas que forma é essa que nós devemos celebrar? Já que em algumas igrejas há diferentes formas de celebração da ceia. E nós vamos conversar um pouco sobre isso, como Cristo está presente na Santa Ceia,
Qual é a forma? Como que nós entendemos e celebramos? Como que a Igreja Católica entende e celebra? Como que a Igreja Luterana entende e celebra? Como que a maioria das igrejas celebram a Santa Ceia do Senhor? Em primeiro lugar aí, a posição católica romana prega a transubstanciação. O que é a transubstanciação? Isto é, o pão e o vinho tornam-se realmente o corpo e o sangue de Cristo. Isso acontece quando o padre diz, né, ele eleva os elementos, isto é o meu corpo, durante a celebração da missa. Diante dessas palavras, né, isto é o meu corpo, o pão é elevado e adorado. Esse ato de elevar o pão e pronunciá-lo o corpo de Cristo só pode ser feito por um sacerdote. E acontece aí um milagre. O pão, não vou chamar de hóstia, eu vou chamar de pão, tá bom? O pão se transforma literalmente em carne. Quando há um milagre que acontece dentro da teologia católica romana, quando o padre eleva os elementos e profere as palavras que estão nas Escrituras, se transforma, acontece um milagre. O pão continua com forma de pão, cor de pão, cheiro de pão, gosto de pão. Mas quando consagrado, é literalmente carne, segundo a teologia católica romana. O vinho se transforma literalmente em sangue. Tem gosto de vinho, tem cheiro de vinho, tem cor de vinho, mas quando consagrado, literalmente, é sangue. Porque eles têm a compreensão de que quando Jesus fala, isto é o meu corpo, eles entendem que é literalmente, era o corpo de Cristo que estava sendo dado, era o sangue de Jesus que estava sendo bebido ali. Isso se chama transubstanciação. Os elementos se transformam. Há um acidente ali, né, nesse ato. Tem algumas, né, tanto que tem o dia do Corpus Christi, que é o dia do corpo de Cristo, onde foi instituído pelo Papa esse dogma da igreja, em que o pão e o vinho se transformam literalmente em carne e sangue de Jesus. Nós não cremos assim, nós não cremos dessa maneira, nós não cremos que se torna literalmente o corpo de Cristo e literalmente o sangue de Jesus. Lutero, na Reforma Protestante, no começo ele não estava ele não queria abrir uma outra igreja e nem queria entrar nesses méritos. O problema de Calvino era com as indulgências que estava acontecendo, e amanhã nós vamos celebrar o dia da Reforma Protestante. Como era uma semana de festa religiosa, no dia 1º era o dia de todos os santos, no dia 2, o dia de finados, o dia de todos os mortos. Então, ele, sabendo que a cidade estava cheia de gente para essas celebrações, ele prega na Catedral de Wittenberg 95 pontos, 95 teses contra as indulgências, que era um documento em que eu comprava mediante moeda ali, né, era comprado, para eu ser absolvido quando morresse do purgatório e direto para o céu, e também eu podia comprar essa indulgência e tirar alguns parentes meus que já morreram do purgatório. Então era um documento chamado indulgência, que eu pagava e conseguia isso. Só que Lutero fala, e o pobre? Como que o pobre faz? Como que o miserável faz para ele não ficar no purgatório? E aí ele vê, lendo as Escrituras e tudo mais, que a salvação é pela fé, pela confiança em Cristo Jesus, e não pelos nossos próprios méritos. E ele, por causa disso, esse documento é impresso, e outros mais é circulado, chega ao Papa, o Papa chama ele lá para se retratar, e ele fala, se vocês provarem nas Escrituras do que eu estou dizendo é errado, eu retrato. Mas se vocês não me provarem nas Escrituras, eu não me retrato. E aí ele é excomungado, né? E aí começa todo esse processo aí da Reforma Protestante, que não foi só religiosa, foi política também, e todo um contexto. Leia sobre isso, não é o assunto hoje. Mas, enfim,
ele aproveitou esse momento. Ele não estava falando sobre a Santa Ceia, mas depois ele começou a meditar e trabalhar algumas coisas com respeito à Santa Ceia. Por isso, os luteranos não creem na transubstanciação, mas eles creem na consubstanciação. Na teologia luterana, não se transforma, o pão não se transforma em carne e nem o vinho se transforma em sangue. Mas, quando consagrado, e somente no momento da consagração, no uso, assim que termina a celebração, deixa de acontecer isso, o pão, Jesus está inteiro no pão, o pão não se transforma, mas Jesus está no pão, e Jesus está, o vinho é sangue de Jesus, não uma transformação, mas está ali, presente ali, literalmente está ali. Não é espiritualmente, é fisicamente. Jesus está no pão e Jesus está no vinho. Esse é o entendimento da consubstanciação. Os elementos não se transformam, mas acontece um milagre também, em que Cristo está inteiro ali. E aí havia até uma briguinha entre os calvinistas e os luteranos e católicos, né? E o que você comeu hoje? Eu comi o corpo de Cristo. Você mastigou o corpo de Cristo? Cabelo, costela, unha, porque você está comendo literalmente o corpo de Cristo. E não era um pedaço do corpo de Cristo, é o Cristo inteiro, que estava tanto na hóstia quanto no pão, no momento da consagração. Para a Igreja Católica, uma vez consagrado, não reverte isso. E outra, quem comer a hóstia consagrada está comendo carne de Cristo. Logo, se chegar um ateu, um satanista, e entrar na fila da comunhão e comer aquela hóstia consagrada, ele está comendo o quê? Segundo a teologia católica. Para o luterano, não. Para o luterano só tem sentido quem tem fé. Só quem tem fé é que participa inteiro do corpo e do sangue de Jesus. Assim, o entendimento da teologia luterana. Vamos lá. Opa, eu estou aqui. A posição luterana, isso. Eu que estou errado aqui. A posição luterana rejeitou a posição católica sobre a ceia do Senhor, mas insistiu em que a frase, isto é o meu corpo, também entendeu como literal. Tinha de ser entendido de algum sentido como uma declaração literal, embora concluísse que o pão não era o corpo, diante da declaração, isto é o meu corpo, tinha de se concluir que o corpo físico de Cristo está presente, em, com e sob. E ele dá um exemplo aqui. Seria como a água numa esponja, ou seja, a esponja é esponja, mas contém a água. O pão é pão, mas contém Cristo, literalmente, inteiro, em cada pedaço de pão. E Cristo, o sangue de Cristo inteiro, né, todo, em cada gole do vinho. Assim é o entendimento católico, porque entende como literal, isto é o meu corpo. Nós não cremos nisso. Nós não cremos na consubstanciação. E nós vamos ver. Tá? Não assusta, não. Vamos lá. O que eu vejo assim, que a maioria das igrejas pensam, e que também não é o nosso pensamento, né? É o pensamento de Zwinglio. Zwinglio era um reformador também, só que ele briga com Lutero, porque Lutero não reformou totalmente a igreja. Ele era mais radical, Zwinglio. Ele, com a reforma protestante, ele era como um soldado e entrava nas igrejas católica romana e quebrava tudo, matava padre, matava freiras, e o cara era radical, era a linha radical mesmo. E ele briga com Lutero por causa do pensamento luterano da consubstanciação, e ele crê só como um memorial. A ceia é só um memorial que nós participamos. E muitas vezes a teologia de muitas igrejas é essa. A gente participa da ceia, é só uma lembrança do que Cristo fez lá no passado. A gente tem que tomar cuidado com isso. A posição da Santa Ceia como algo meramente memorial foi defendida por Zwinglio.
reformador contemporâneo de Lutero, e que motivou o desentendimento entre eles, né? Esse problema da celebração da ceia. Zwingli insistiu que as palavras "isso é o meu corpo" não podem ser entendidas literalmente, eliminando qualquer possibilidade da presença real de Cristo na Santa Ceia. Nós cremos também que é memória, mas falta algo aí, que vai além, e a gente vai ver. Mas para Zwingli e muitas igrejas evangélicas é só memorial, que a gente está fazendo ali. Qual que é o pensamento da igreja protestante, reformada, calvinista, e que nós aqui na Igreja Presbiteriana de Limeira adotamos? É do pensamento de Calvino, como ele trabalha o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 11, e a gente vai ver daqui a pouco. Então, a posição calvinista prega a presença simbólica, memorial e espiritual de Cristo na ceia. O pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho simboliza o sangue de Cristo. É em memória de Cristo, mas muito mais. Cristo se faz presente na ceia, não fisicamente, mas espiritualmente. Cristo se faz presente na ceia espiritualmente, e nós cremos nisso. Há algo diferente quando nós participamos da ceia do Senhor de outro culto. No entendimento de Calvino, parece que Cristo se faz mais presente num culto quando tem ceia quanto em outro. Esse é o pensamento de Calvino. Outra coisa, gente, Lutero, Zwingli, Calvino não são santos, não são homens com auréolas, são homens passíveis de erro. Calvino também, Calvino tem erros nos seus escritos, o que ele escreve, tudo é verdade. Não, o que a Bíblia está relatado é a verdade, e não o que Calvino escreve. Só para vocês terem aí uma ideia. Mas são discussões que nós trazemos para a gente entender, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco por que nós cremos que é memorial, simbólica e presença real de Cristo, não é só memória. Vamos lá. Esses declaram que o pão, os calvinistas, que o pão e o vinho da ceia não se transformam no corpo e nem no sangue de Cristo, nem contém de modo algum o corpo e o sangue de Cristo, mas que o simbolizam como sinal visível do fato de que o próprio Cristo verdadeiramente está presente na ceia. Cristo está tão presente na ceia quanto eu vejo o pão, quanto eu vejo o cálice, o vinho ou o suco. De tão real que é a presença de Cristo, como eu estou vendo um pão. Mas como que eu entendo isso? Espiritualmente. E a confissão de fé, ela é clara, ela é sucinta, ela é bem pausada e vai explicando cada momento e quebrando os outros argumentos da ceia do Senhor, das outras teologias. Diz assim, no artigo 29, parágrafo 7º. Comungantes dignos, tem que ser digno, aquele que crê é que pode participar da ceia, e só tem sentido para quem crê, dentro da nossa celebração de ceia. Se o incrédulo vir aqui e participar da ceia, ele só vai comer pão. Nós vamos participar da ceia com fé, participando dos benefícios de Cristo na ceia. Mas o incrédulo só vai comer um pedaço de pão, beber um suco. Ou aquele que está aqui há muito tempo e não é convertido, está comendo pão. Os comungantes dignos, que participam exteriormente dos elementos visíveis desse sacramento, então são elementos visíveis, pão e o cálice, também recebe intimamente, nós somos beneficiados e recebemos no nosso coração, no nosso interior, pela fé real e verdadeiramente a Cristo crucificado e todos os benefícios da sua morte. E nele nos alimentamos de Cristo, não carnal ou corporalmente, mas espiritualmente. Assim como o pão me alimenta fisicamente, assim o corpo de Cristo, participado e celebrado na ceia, alimenta a minha vida espiritualmente. Não estando o corpo e o sangue de Cristo corporalmente ou carnalmente no pão e no vinho, nem com eles ou sob eles,
mas espiritualmente e realmente presentes à fé dos crentes nessa ordenança, segundo a fé que nós temos em Deus, como estão os próprios elementos presentes a seus sentidos exteriores. Então deixa bem claro que quebra todos os outros conceitos teológicos e mostra que Cristo está na ceia, mas não fisicamente. Não há uma transformação e nem está no elemento, mas Cristo se faz presente na ceia espiritualmente. Abre aí em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Por que esse entendimento? Porque não é só memória. Primeira Coríntios, capítulo de número 11, onde Paulo está instruindo a igreja com respeito à ceia. Está tendo um problema na igreja, onde as pessoas estavam se embriagando, ou comendo até demais e deixando ou não esperando os outros para comer e participar da festa do amor ou a festa do ágape, e estava um caos ali. Eles não estavam discernindo, compreendendo, estavam tomando a ceia do Senhor indignamente. O apóstolo Paulo dá a instrução como se deve celebrar a ceia. Paulo aqui não louva a igreja de Corinto por causa do que eles estavam fazendo. Olha só, capítulo 11, versículo 17. Nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reuni na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reuni no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Logo, o vinho que eles tomavam na ceia continha álcool, certo? Ao ponto de ter gente bebendo tanto que estava se embriagando. Versículo 22. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Aí ele fala, porque eu recebi do Senhor o que eu entrego a vocês. Que na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, partiu, deu graças, distribuiu aos discípulos e disse, isso é o meu corpo. E por semelhante modo ele faz isso também com o cálice. E diz, isso é o meu sangue. Agora quando ele fala, isso é o meu corpo, ele arrancou um pedaço dele. Judas, segundo a teologia católica, comeu o corpo de Cristo? Se está valendo? Né? E imagina também, naquele pão, pães asmos, pães sem fermento. Você rasga, cai pedacinhos. Imagina quantos pedacinhos caem. Nossa, Cristo ficou ali no chão. Não tem lógica. O texto está dizendo, isto é, o meu corpo, como Jesus diz que eu sou a porta. Eu sou o pão vivo. Eu sou a água da vida. Jesus não é uma porta, mas como nós entramos por uma porta, assim quem entrar por Cristo será salvo. Assim como o pão alimenta, mas eu volto a ter fome, quem se alimentar de Cristo jamais vai ter fome. Você vai beber dessa água, mas vai voltar a ter sede, mas quem beber de mim, nunca mais terá sede, mais do seu interior fluirão rios de água viva. Por isso é simbólico, Jesus pegou um pão, partiu, deu aos discípulos, e disse, isso daqui é o meu corpo, representa o meu corpo, mas não é literal. Porque senão Cristo teria que ter tirado um pedaço dele. Mas não, ele pega o pão e dá aos discípulos. Não é literal. E mais ainda, por que não é só memória? Então, primeiro, por não ser literal, cai por terra a transubstanciação e a consubstanciação. Mas não é só memória? Não, é muito mais que memória. Se fosse só memória, eu ia comer, ia acontecer alguma coisa comigo? Nada. Agora, se é memória e presença real de Cristo, há as implicações. Olha só o que acontece aqui no versículo de número... Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Se é só pão, se é só memória, por que tem juízo? E continua. Versículo 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Gente que estava participando da ceia, se tornando fraca espiritualmente, e enfermas, e até morrendo. Paulo usa esse termo dormir para crentes. Gente morrendo. Por causa do quê? De comer um pedaço de pão? Por não discernir a ceia, por não participar, compreendendo o que significa, de maneira impura, brincando, negligenciando. Se fosse só pão, não aconteceria nada. É nesse entendimento de que há algo mais, há algo especial. Quando nós celebramos a ceia, há algo espiritual. Quando nós celebramos a ceia. Por isso diz aqui, examine-se o homem a si mesmo e deixa de comer. O que o texto diz? Coma. Não é deixar de comer, mas eu tenho que acertar tal coisa. Coma e vai acertar. Eu tenho que entender que é algo sério. E tem gente que na celebração da ceia, está passando a bandeja e é crente, está lá firme, mas que se examinou e viu, se eu comer vai ter juízo para mim. Aí não come. Você pensa que Deus é cego? Você comendo ou deixando de comer, Deus vê. Deus está vendo. Você pode enganar o pastor, você pode enganar o presbítero, mas Deus não engana. A ceia é um chamado ao arrependimento, ao conserto de vida. E mais ainda, se eu tomo a ceia do Senhor indignamente, e acontece isso, quanto mais eu participar da ceia dignamente, discernindo, compreendendo, dando graças pela morte de Cristo em meu lugar, pedindo perdão pelos meus pecados, crendo que Cristo Jesus há de voltar para nos resgatar, eu, de maneira correta, eu participando da ceia, se tem pessoas que tomam de maneira errada, são fracas, o contrário, eu sou fortalecido na ceia do Senhor. Se há pessoas doentes, que podem ficar doentes, eu posso ser curado na ceia do Senhor. Se há pessoas que estão morrendo, eu posso ser vivificado. Tem um avivamento espiritual na minha vida quando eu participo da ceia do Senhor. São bênçãos do céu. Por causa do quê? Do pão? Do cálice? Não, por causa da presença real, verdadeira de Cristo na ceia. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é tremendo. E tem que nos chamar. Nós temos que estar aqui para participar da celebração da ceia, diante do Senhor. Amém? Por isso, a nossa compreensão de ceia é memorial, mas também presença real de Cristo na ceia. Pela fé que nós temos em Cristo. Para terminar, vamos caminhar aqui. Quem deve participar da ceia? Como eu coloquei aí, somente os que creem e foram batizados. Como no Antigo Testamento, aqueles que faziam pacto com Deus e eram circuncidados. Devem participar da ceia, porque trata-se de um sinal de conversão e de permanência na fé em Cristo. Somente os crentes, por isso nós falamos, se você foi batizado numa igreja evangélica e está em comunhão com a sua igreja, você pode participar. Independente da sua igreja evangélica. Você está em comunhão, é administrado corretamente os sacramentos, você pode participar da ceia. E a necessidade do autoexame, como nós lemos, examine-se o homem a si mesmo, aí coma. Eu tenho que me examinar, eu tenho que colocar minha vida diante do Senhor, pedir perdão pelos meus pecados e participar da celebração do Senhor, da ceia, como diz o texto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como a do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Há algo mais do que um simples pão e um suco de uva. Há muito mais do que isso. Terminando, para aplicar aí para o nosso coração.
A ceia do Senhor é um momento de autoexame e arrependimento, mas também de profunda gratidão e alegria. Devemos nos aproximar da mesa do Senhor com santa reverência e santo temor, e ao mesmo tempo com profunda gratidão e imensa alegria. Devemos celebrar a festa não com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade, porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos de 7 a 8. Amém?